E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Maria Santoni. Bem, hoje vamos falar de ampliação e simplificação de frações. Vamos fazer exercícios de ampliação e simplificação de frações. Não se esqueça, subscreva-se no canal, né? Dá um like, compartilhe. Agora fiz bem, né? Subscreva-se no canal, dá um like, compartilhe. Bem, eu já fiz aqui um vídeo, falando de amplificação e simplificação de frações. Vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Hoje vamos fazer exercício. Há uma inscrita que perguntou onde é que eu arrumo o número para simplificar e ampliar frações. Bem, nós para ampliar uma fração, nós ampliamos quando multiplicamos. Vou colocar aqui para vocês perceberem bem. Nós ampliamos quando estamos a fazer o quê? A multiplicar. E simplificamos quando estamos a fazer o quê? A dividir, tá? Então, para nós ampliarmos, a fração ela tem que ser o quê? Pequena, tem que ser uma fração irredutível. Pode ser uma fração irredutível ou não, mas para nós ampliarmos, ela tem que se tornar uma fração, tem que aumentar, não é? Tem que aumentar, o número tem que ser um número maior do que aquele que nós encontramos na fração. Ampliar é multiplicar a fração ou multiplicar o número pelo numerador e pelo denominador. Ampliar é multiplicar um número pelo numerador e pelo denominador. Atenção, este número que eu estou a falar, que você vai multiplicar para utilizar para ampliar, pode ser um número qualquer, você pode escolher um número qualquer, ou pode ser um número dado. O professor pode dizer, amplia esta fração pelo número 5. Eu posso fazer assim, posso te falar assim, amplia esta fração pelo número 5. Ou então, eu posso dizer apenas, amplia a fração. E você vai utilizar um número qualquer, um número de 1 ao infinito, não é? Um número qualquer que você vai utilizar para ampliar a fração. E ao ampliar a fração, você vai multiplicar este mesmo número que você escolheu ou que o professor te deu, vai multiplicar este mesmo número pelo numerador e pelo denominador, tá? Então, estes termos, ampliar, significa multiplicar e simplificar, significa dividir. Vou já apagar, porque eu acredito que você já percebeu, não é? Vamos agora passar à ampliação propriamente dita. Porque nós estamos a multiplicar, estamos a ampliar. Vamos escolher aqui uma fração irredutível, não é? Fração irredutível é aquela fração que já não precisa ser mais dividida. Já está no seu menor valor, tá? Então, vamos escolher, por exemplo, 1 sobre 2. 1 sobre 2 é uma fração irredutível. Agora, eu vou ampliar esta fração. Eu posso ampliar esta fração, já expliquei aqui. Eu posso dizer, amplia esta fração 1 sobre 2 pelo número 5. Eu como professora, posso dizer isso. E você vai pegar e vai multiplicar o numerador e o denominador por 5 para ampliar a fração. Ou então, eu posso dizer, eu como professor, amplia a fração, pura e simplesmente. E você vai utilizar um número qualquer, de 1 ou de 0 a mais infinito. Ou de 0 a mais infinito. Vai utilizar um número qualquer, tá? Mas aqui, eu posso dizer, amplia 1 sobre 2 por 5. Então, eu vou fazer assim. Isso vai ser igual, porque eu se multiplico por 5, não é? O numerador e o denominador. 5 sobre 5. Vou multiplicar o 5 no numerador e o 5 no denominador. 5 sobre 5 é igual a 1. Então, eu preciso colocar mais que 1 sobre 2 vezes 1, não é? É igual a 1 sobre 2 vezes 5 sobre 5, tá? Porque eu estou a multiplicar 5 sobre 5, que é 1. Tá percebendo? 5 sobre 5 é 1. Vou colocar aqui embaixo para não atrapalhar aqui o cálculo. 5 sobre 5 é igual a 1. Eu posso começar assim, não é? Para mostrar que eu estou a multiplicar por 1. E se eu dividir o número por ele mesmo, vai dar 1, não é? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Tá, então, ou então eu posso começar apenas assim. Tá? E isso vai ser igual a quanto? Eu vou multiplicar 1 vezes 5 e 2 vezes 5. Isso vai ser igual a quanto? 1 vezes 5, 5. E 2 vezes 5, 10. Então, esta fração que deu aqui
é equivalente a esta primeira fração. Por quê? Porque nós multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número. O número, vou repetir mais uma vez, há uma escrita que me perguntou, o número, o professor pode dizer, ou então ou o professor não vai te dizer, ele pode dizer, multiplica, ou amplie esta fração pelo número 5. E você vai multiplicar pelo número 5 que está aqui. Ou ele pode não te dizer, ele só te diz, amplia a fração. E você vai escolher qualquer número. E quando você escolher esse número, vai ter que multiplicar pelo numerador e pelo denominador da fração. Tá? Por quê? Porque se eu divido o número por ele mesmo, é 1. Então eu estou a multiplicar essa fração por 1. O número que me der, que é 5 sobre 5, a outra fração que me der vai ser equivalente da primeira. Esta fração é equivalente desta aqui. Tá? Agora, pertencem por quê? Porque elas pertencem à mesma classe. Pertencem à mesma classe de frações. Existem classes de frações. Por que elas pertencem à mesma classe? Porque elas representam o mesmo número. Elas representam o mesmo número racional. Como é que eu vou saber disso? Se eu dividir 1 por 2, o número que me der aqui dessa divisão tem que ser igual ao número que vai me dar aqui, dessa fração que originou. Se eu dividir 1 por 2, não é? Vou colocar aqui o 0 com 0, vírgula. 10 a dividir por 2 é 5, não é? 10 para 10, 0. Se eu dividir 5 por 10, praticamente a mesma coisa, não é? Vai ser 0 aqui, 50 por 10 é 5, 50, 0. Vai me dar 0,5 aqui, 0,5. Então, todas essas frações, sempre que eu multiplicar um número por esta fração ou por esta, não é? Multiplicando pelo numerador e denominador, vai me dar sempre uma fração equivalente, no qual eu vou dividir o numerador pelo denominador e vai me dar sempre 0,5. 0,5. Vai representar o mesmo número. Tá? Eu fiz questão de trazer esse exercício aqui porque há uma aluna que me perguntou. Agora, eu posso também pegar essa fração e ampliar por outros números. Agora, o professor não vai dizer amplia 1 sobre 2 por número. Não vou dizer. Você escolhe qualquer número. Vamos escolher aleatoriamente. Vamos ampliar 1 sobre 2 por 3. Eu não preciso escrever mais 1, porque eu já sei que se for por 3, não é? Eu estou a dividir 3, a dividir por 3 vai ser 1. Já sei, não preciso mais colocar 1 aqui. Então, isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 vezes 3, 2 vezes 3. E vai me dar aqui 3, numerador, e 6 aqui, não é? Vou multiplicar outra vez. Essa por 4. Vai ser 4 no numerador, 4 no denominador. Tem que multiplicar no numerador e no denominador. Isso vai ser igual a quanto? 3 vezes 4, não é? E 6 vezes 4. Aqui vai me dar quanto? 12 sobre o quê? 24. Essas frações todas são frações equivalentes. São frações equivalentes, tá? Equivalentes com qual? Com esta, tá? Todas essa é equivalente dessa também. Tanto eu multiplicar por 5 ou por um número qualquer que eu escolher, elas vão dar sempre frações equivalentes. Se eu dividir 3 por 6 vai dar 0,5. Vamos ver. 0,35. Tá vendo? Vai dar tudo 0,5. Aqui, 12 por 24. 0, 0. 120 por 24, 5. Vai dar 120. Tá? Então, tá vendo? Vai dar, todos os números vão dar 0,5, porque todos esses números que nós escolhemos, o 5 que eu dei, e o 5 que você escolheu, ou melhor, o 3 e o 4 que você escolheu, multiplicado por 1/2, vai me dar sempre frações equivalentes a 1/2. São frações que pertencem à mesma classe. Tá? Esta é a ampliação. Vou fazer mesmo aqui no mesmo vídeo. Eu sei que vai ficar um bocadinho longo, mas vamos ter paciência. Vou fazer mesmo aqui também a simplificação. A simplificação é a divisão, é a operação inversa da multiplicação. Eu vou simplificar uma fração quando ela já está ampliada, não é?
Eu não posso simplificar uma fração irredutível. Não posso. Então, eu vou simplificar uma fração que ela já está ampliada. Por exemplo, não é? Se eu for simplificar, por exemplo, 48, por exemplo, dividido por 50, eu vou te dizer, vou falar agora de simplificação, tá? Simplifique esta fração, 48 por 50. Você vai escolher um número que pode dividir o 48 e também o 50. Se eu te dizer, simplifique esta fração por 2, por exemplo, simplifique esta fração por 2. Então, você vai simplificar por 2, vai dividir o 48 por 2, o 50 por 2. Agora, se eu não te disser, não é? Se disser apenas simplifique esta fração, você vai ter que achar qual é o número que eu posso dividir por 8 e também por 50. E eu mesmo sou 2, tá? Então, vamos lá ver. Se eu divido, no caso aqui, divisão, não é? Por 2 no numerador e também por 2 no denominador, tá? Quanto é que eu vou ter? Eu vou ter tá sempre a ficar torto as minhas linhas, né? Eu vou tentar endireitar um bocadinho, o quadro também está torto. 48 a dividir por 2 vai dar quanto? 24. E 50 a dividir por 2 vai dar quanto? 25. Esta fração que deu aqui é equivalente desta. Já não podemos simplificar mais, por quê? Porque não existe um número que vai dividir o 24 e o 25 ao mesmo tempo. Não existe. Então, essa fração é irredutível. Já não podemos simplificar. Atenção, o 24 sobre 5 não podemos simplificar mais. É uma fração irredutível. Por quê? Porque não existe um número que divide ao mesmo tempo 24 e 25. Tá? Então, essa fração é equivalente desta. Eu disse, simplifica pelo número 2, não é? Agora, eu vou dar outra fração e vou dizer, simplifica apenas. Sem te dizer qual é o número que você vai escolher, não é? Vou dizer, simplifica apenas. Sem te dizer qual é o número que você vai escolher. Vamos lá. 4 para 2. 144 sobre 150. Sobre 150, não é? Vamos ver como é que você vai simplificar essa fração. Simplifica esta fração. Você vai escolher um número que pode ser dividido por 144 e também por 150. Porque eu não te disse simplifica por 2. Eu te disse apenas simplifique esta fração. Então você vai escolher, você que vai escolher um número que divide 144 e também o 150. É o 3. Esse número é o 3. Vamos testar aqui. 144 dividido por 3, tá? 14 dividido por 3 são 4, 12 para 14, 2, baixamos o 4, 24 por 3 é 8, não é? 8, 24 para 24, 0, tá? Então é o número 3, e coloquei igual. É o número 3, então vou dividir, vou simplificar, dividir não, vou simplificar esta fração por 3. Agora, vou dividir o 144 por 3 e o 150 por 3. Assim estou a simplificar a fração. Tá? Então, eu simplifico quando o mesmo número, quando o número é o divisor tanto do numerador e do denominador. Tá? Agora, isso vai ser igual a quanto? Já vimos ali. Aqui vai ser 48 e aqui vai ser quanto? 50, né? Porque 150 dividido por 3 é 50, tá? Agora, vou dividir por quanto? Por 2, que não terminou. Queremos tornar ela numa fração irredutível, de maneira que ela não seja mais, não possa ser mais simplificada. Então, 48 a dividir por 2 vai dar quanto? 24, não é? E 50 dividido por 2 vai dar quanto? 25, tá? Mesmo que eu não tenha colocado assim, por exemplo, né? 144 a dividir por 3, assim, e 150, não é? A dividir por 3, não precisa aqui colocar mais, tá? Não fiz isso por causa do espaço. Mas assim já dou conta, não é? Que estou a dividir 144 por 3, 150 por 3. Aqui também estou a dividir 48 por 2, não é? E 50 por 2, tá? Esta fração é equivalente a esta.
e também equivalente a esta. Por quê? Porque se eu divido o numerador pelo denominador, vai me dar todos o mesmo número. 24, 48 dividido por 50 vai me dar o mesmo número que 24 por 25, o mesmo número de 144 por 50, tá? Então, não tem porquê você ter dúvida, não é? Quando nós temos uma ampliação e simplificação de frações. Eu fiz esse vídeo mesmo pensando na escrita que perguntou sobre a simplificação e ampliação de frações. Nós ampliamos quando multiplicamos a fração por um mesmo número, quando multiplicamos numerador, denominador pelo mesmo número. Simplificamos quando dividimos numerador e denominador pelo mesmo número. E nos dá quê? Nos dá frações equivalentes. Estas frações equivalentes pertencem à mesma classe, porque representam um número racional, tá? Ok. Muito obrigada por assistir. Espero que tenham entendido. Muito obrigada por assistirem. Tamo junto. Voltando, não é? Voltando só para dizer que 24 sobre 25 é igual a 0,96. E se eu dividir 48 por 50, também vai me dar 0,96. 144 por 150 também vai me dar 0,96. Então, estas frações são todas frações equivalentes, pertencem à mesma classe, o que representam o número 0,96, tá? Faltou isso? Muito obrigada por assistirem, tá? Não se esqueça de subscrever-se no canal, dar um like, compartilhar, tá? Fiz bem agora, né? Subscrever-se, dar o like, compartilhar. Muito obrigada.